Amigas e amigos do Centro Espírita Maria Amélia, boa noite! E hoje, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então, vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos que estão nos vendo, nos ouvindo, por esses maravilhosos apps que nós estamos utilizando nesses momentos de pandemia, essa abençoada tecnologia que nos é oferecida. E parabéns ao Centro Espírita Maria Amélia pelas inovações todas que tem colocado no ar através da SEMA TV, dessas programações especiais que são levadas ao ar para todos poderem aproveitar estes momentos de muita felicidade para todos nós. Vocês estão vendo aqui, ó, essa frase, Espiritismo, emoção, alegria, conhecimento, é uma frase que ilustra muito bem o que é a doutrina espírita nas nossas vidas. É emoção, é a alegria de nos sabermos imortais, de sabermos que teremos muitas chances pela frente, a emoção de recebermos alguma notícia boa de alguém que pensávamos que estava já do lado de lá e que, no entanto, está aqui tão próximo de nós todos, né? E o conhecimento, esse sim. Esse conhecimento é importantíssimo, porque é o maior conhecimento que alguma religião pode nos oferecer, pelo menos até o momento, né? Claro que a última palavra sobre o Espiritismo ainda não foi dada, como todos nós sabemos, mas é importante que nós tenhamos em mente isso. Tudo que o Espiritismo nos oferece é daqui para diante. Nunca mais nós vamos perder isso de vista. Ok, meninos e meninas? E vamos conversar, vamos caminhar, que cobra parada não engole sapo. E a nossa conversa de hoje é: sua vida é preciosa. Ô, Manolo de Deus! Estou falando para você. Todos nós somos preciosos para Deus. Nossas vidas são preciosas para Deus. Mesmo que nós não sejamos assim, num absurdo qualquer, preciosos para mais ninguém, é para Deus, nosso Pai maior, que nós temos que voltar o olhar, porque Ele nos cria e Ele é aquele que nos olha, aquele que nos vê, aquele que sabe que nós somos, assim, filhos únicos desse Pai de amor que todos nós temos. Ok, meninos e meninas, e é claro que a nossa conversa está relacionada a esse Setembro Amarelo, de uma maneira mais descontraída, mas mostrando alguns pontos importantes. E um desses pontos importantes é este. Olha, o barulho foi para acordar, valeu, ai, ai, ai. Olha só o que somos, Manolo. Isso é importante, olha, porque nós somos espírito. Ai, ai, ai. Somos espírito. Às vezes a gente esquece que é espírito, né? A gente vê os corpícios assim e a gente fala, nossa, que beleza este corpo. Mas só que o corpo não é o que nós somos. O que nós somos é isto, ó, espírito. Manolo, mas não tem cara isso aí. Não tem mesmo. Por quê? Porque espírito não tem cara, bem. Espírito é luz. Tchau! Se ligou? Sônia Maria Trevisan, boa noite. Percebeu? Espírito é luz. É energia. Não tem cara. Manolo, mas a gente vê a cara das assombrações. Eu digo, opa, pera lá. Não é assombração, né? São os espíritos desencarnados. Isso porque nós temos, e vocês vão ver daqui a pouco, este acessório chamado perispírito. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Olha ele aqui. E olha ele aqui. Tá só a metade, porque eu vou completar daqui a pouco com o corpo físico. É esse perispírito que dá a nossa cara, tanto que ele é igualzinho ao nosso corpo físico. Não tem erro, é igualzinho ao nosso corpo físico. Por quê?
Porque o nosso corpo físico é montado a partir do perispírito. Célula a célula, molécula a molécula, tudo direitinho, órgãos, tudo igual. Então, o espírito é o que nós somos, perispírito é o que nós temos e corpo físico também é o que nós temos. Olha aqui. Percebeu? Isso tudo é maneira didática de mostrar. Porque o perispírito também pode ficar tão denso quanto o nosso próprio corpo físico. Isso é naturalíssimo. Algumas das propriedades que nós temos no perispírito, uma delas é a densidade, a condensação, e nós podemos, de uma hora para outra, parecermos assim, direitinho como nós somos. Isso é o que chama, por exemplo, os agêneres, né? Que os agêneres são espíritos desencarnados que, com o perispírito adensado, passeiam entre nós como se nós... e nós nem os percebemos porque são literalmente iguais. Tudo é a mesma coisa, só que uns estão encarnados e outros não. E para que nós possamos manter tudo isso funcionando, nós temos energia vital. Essa energia, ela nos acompanha a vida toda, porque as células produzem sempre energia nas mitocôndrias, só que depois daquele início fantástico de alta energização, nós vamos atingindo um patamar de equilíbrio e depois nós vamos para a descendente. Opa, obrigado! Sleepyhead, é nóis! Fala, Zé Sebastião, tamo junto! Então, essa energia vital, com o tempo, ela vai deixando de ser produzida em muita quantidade. Por quê? Porque o nosso corpo tem prazo de validade. Então, quando vai chegando assim próximo do seu limite, vai diminuindo até que chega uma hora em que nós já não conseguimos mais utilizar o corpo físico com o pensamento pelo espírito que somos. Aí o que acontece? O corpo físico fica aqui e nós voltamos para a pátria espiritual, onde seremos recebidos pelos que estão lá nos esperando, pelos que estão conosco, ou pelos que nos antecederam, e, enfim, pelos amigos que deixamos do lado de lá, ok? Isso é importante que nós tenhamos em mente, por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ver algumas considerações do céu e inferno, e isso vai fazer todo sentido, ok? Beleza, galera? Olha lá, compromisso de Deus conosco, qual é? Nos criar. Mais do que nos criar, nos oferecer os subsídios, para quê? Para que nós possamos fazer a nossa trajetória evolutiva, para que nós consigamos chegar o mais rapidamente possível até o status de espírito puro. Ok, galera? Então, nós temos que perceber que Deus nos cria, esse é o compromisso dele, e ao mesmo tempo nos oferece os subsídios para quê? Para que nós possamos evoluir. Só que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos precisando de um pouquinho mais de espaço, vamos dizer. Nós vamos caminhando, evoluímos tanto que o planeta onde nós estamos encarnados talvez já não nos ofereça as oportunidades que precisamos. E é aí que entra Jesus quando diz que existem muitas moradas na casa do Pai. Se ligou? Ah, Manolo! Tô te falando! Quem fala isso? Jesus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é inteligente e que, sendo inteligente, não vai criar todo esse universo de meu Deus para que só neste planeta, nesta galáxia, neste sistema solar, colocar a gente. É impossível isso para Deus. Como isso? Então, Jesus já nos disse isso, só que o nosso entendimento, quando ele passou aqui, era menor,
Mas hoje nós sabemos que realmente essas moradas da casa do Pai são os diversos mundos habitados que nos diz a doutrina espírita. E nessas muitas moradas, para chegarmos a essas muitas moradas, nós temos realmente que trabalhar. E o nosso grande trabalho é a nossa transformação moral, a nossa mudança de vibração. Para quê? Para que nós acompanhemos o planeta em que nós estejamos. Ok, meninos e meninas, e nós temos também o nosso compromisso. Olha lá, melhorar. Ô, Manolo de Deus, estou te falando. Mas Manolo não tinha jeito de deixar só Deus com compromisso. Não tinha. Por quê? Deus é fiel, como dizem os nossos amigos evangélicos, e nós temos que responder à altura da sua fidelidade conosco. O nosso compromisso realmente é melhorar. A quem? A nós. Nós não conseguimos melhorar ninguém, a não ser nós mesmos. Agora, olha que interessante. Nós todos estamos juntos para quê? Para que nós tenhamos oportunidades maiores. Por quê? Quanto mais impressões a gente troca, quanto mais informações a gente troca, melhor para nós e melhor para as outras pessoas também. Percebeu? A gente só muda a gente, mas caminhando juntos, nós nos oferecemos oportunidades diferentes que muitas vezes nós nem acreditaríamos. Essa melhora é que vai fazer com que a gente evolua. E eu vou beber um pouquinho d'água, porque a umidade relativa do ar, cara, está assim, abaixo de 12, eu acho, viu? Saúde! Olha, nesse quesito de evolução, é bom que nós tenhamos em mente que nós não chegaremos à evolução. É a mesma coisa que felicidade. Nós não chegaremos à felicidade. Nós caminhamos pela felicidade. Nós caminhamos pela evolução. Ou seja, nós vamos evoluindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, até que daqui a alguns milhares de anos nós cheguemos ao status de espírito puro, que Deus nos garante e que Jesus nos reafirmou que chegaremos, porque ele nos diz: não se perderá uma única ovelha do rebanho de meu Pai. Nós somos essas ovelhas. A humanidade toda é o grande rebanho de Deus, nosso Pai, no universo inteiro. Só que para isso nós vamos ter que realmente mudar. Ah lá! Tem que mudar, gente. Não dá para ficar igual. Agora, de novo, a única pessoa que nós conseguimos mudar no universo somos nós. Se ligou? Somos nós. Eu não vou mudar ninguém, mas com a minha mudança, eu ajudo a outras pessoas a mudarem. E com a mudança das outras pessoas, eu vendo as outras pessoas mudarem, eu também consigo entender que eu posso também mudar. Até aí vai? Fui! E para isso, olha, para que tudo isso funcione bem, para que esse universo todo funcione bem, nós temos as leis naturais ou leis divinas. Olha aqui, ó, que beleza, olha lá, tá vendo? São 10, né? Elas estão no Livro dos Espíritos, na parte de leis naturais. Leis naturais significam leis de Deus, que são leis de toda a natureza, então toda a natureza é Deus, e nós estamos em todas elas. Lei de adoração, que não é ficar adorando Deus como se fosse assim um ato exterior, não, porque Deus não quer isso, né? Deus não quer isso.
Deus quer que nós o amemos. Isso sim, Deus quer que nós o amemos. Adoração é um termo que nós usamos. Não é adorar como se fosse uma imagem, mas é amá-lo. Lei do trabalho, porque é lei, todo mundo precisa trabalhar. Qualquer trabalho é trabalho. Seja trabalho braçal, trabalho intelectual, trabalho desse, trabalho daquele, essa profissão, aquela outra profissão, isso não interessa. Reprodução, né, que essa lei aqui todo mundo gosta, né? Ê, lari, lará, ê, lá em casa, né? Ara! Por quê? Porque nós temos, assim, na reprodução, uma ferramenta maravilhosa de trazermos, muitas vezes, para dentro do nosso lar, aqueles desafetos de muito tempo atrás e que não conseguimos nos harmonizar e que, de repente, por um acerto que nós tenhamos feito na nossa programação reencarnatória, eles são colocados dentro do nosso lar. Para quê? Para facilitar o nosso trabalho de harmonização com todos os que estiverem do nosso lado. Tem uma outra lei também que é interessante, que vale a pena dizer nestes momentos que nós estamos... Oi, Elizabeth, boa noite. Deise Ponce, boa noite, boa noite, boa noite. Vale a pena lembrar a lei de conservação, olha. Outro dia um amigo me falou assim, Manolo, eu nunca vi tanto espírita com medo de morrer. Eu digo, não é medo de morrer. É simplesmente exercitar a lei de conservação. Simples assim. Eu não vou procurar desencarnar antes do tempo. Vai se ligando. Por quê? Porque eu tenho obrigação de me manter até o último segundo com vida. Se ligou? Então, é claro, a gente brinca muito, né? Mas temos que usar todos os meios para nos conservar. Se a gente facilita, pode ir um pouco antes, e aí chega lá e fala, poxa, cheguei agora, mas não tinha mais tempo. Tinha, mas você facilitou, você foi aglomerar, você foi isso, você foi aquilo, dançou bem. Se ligou? E tem também a lei de destruição, que é a lei que também é de todo o universo. O nosso corpo físico também vai ser destruído. O espírito não, mas o corpo físico sim. Tudo que é material vai ter mais dia, menos dia, um final, né? Isso aí não tem jeito. Lei de sociedade, que é para que nós aprendamos a nos respeitar, para que nós consigamos socializar a todos nós, para que nós convivamos, isso que é importante. Porque viver é fácil, o difícil é conviver. Para isso temos a lei da sociedade. Lei de progresso, que nos garante que todos nós progredimos, independente de quantidade, independente disso, daquilo, todos nós progredimos. É lei. Manolo, mas tem gente que parece que não progride. Só parece. Por quê? De tanto observar, alguma coisa vai aprendendo, é algum progressozinho que tem. Igualdade, e aqui vale um reparo, isso é muito importante, igualdade perante Deus, perante as oportunidades que nós temos de reencarnação, as experiências que nós temos, as desigualdades que nós vemos no mundo, isso é obra nossa. Infelizmente, do ser humano, que ainda tem muito, nós ainda temos muito que aprender em termos de igualdade, mas a lei de igualdade se refere à igualdade que nós temos diante de Deus. Todos nós somos iguais perante Deus. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. E a lei de liberdade, que nada mais é do que o nosso livre-arbítrio. Se ligou? Nós podemos escolher o que fazer. Põe isso na cabeça. Mas só que, junto com essa lei, nós temos também a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, que nós trataremos de ver daqui a pouco. Por quê? Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe.
E a lei mais importante que eu acho, que é essa lei de justiça, amor e caridade. Aqui é a justiça divina, que não nos condena, jamais. Jamais. Por quê? Porque nos ama e porque nos oferece o seu amor incondicional. Por essa lei de justiça, amor e caridade é que muitas vezes nós temos tantas oportunidades reencarnatórias e mesmo na mesma encarnação que nós estejamos neste instante. Ok, meninos e meninas? Daqui duas nos importam: lei de progresso e lei de liberdade. Ok, galera? Bora lá! Aqui eu falei, barulho para acordar. Semeou, você vai colher, bem. Se não colhe hoje, se não está colhendo hoje, de coisa de hoje, é porque é causa e efeito, é de ontem. E aqui o maior exemplo que nós temos no Evangelho de Jesus é o paralítico de Betesda. Ó. Se liga no cara, ele tá aqui, ó o danadão aqui, ó. Fazia 38 anos que esse homem estava lá paraliticaço, nego, paralítico. Quando Jesus o vê, fala assim, opa, parece que é agora. Por quê? Porque o tempo de expiação que esse homem estava passando havia chegado ao seu final. Ele tinha aceitado a condição dele, sim, mas todo dia ele ia buscar a sua cura, ia buscar a sua melhora. Jesus percebe isso. Jesus percebe que ele não reclama, que ele aceita, que ele entende. E aí, como já havia passado aquele tempo, ele olha para o paralítico de Betesda e fala, levanta, pega a tua cama e anda. E o texto do Evangelho é bem claro, o texto diz simplesmente, e imediatamente o paralítico andou. Sem lero-lero, nem vem cá, que eu também quero. Jesus encontra com ele e fala para ele o quê? Olha, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Por quê? Era expiação. E ele estava passando todo esse tempo até que, naquele momento, com Jesus ali do lado, ele teve forças para melhorar. Por quê? Porque havia superado todo aquele mau momento. E tudo que aconteceu, e aqui nós temos que falar desse negócio de peques. O verbo pecar não existe para o espírita, ok, galera? O que existe são erros. Nós somos criados simples e ignorantes, como vimos, e nós temos duas alternativas na vida, o erro ou o acerto, 50% de cada um. Então, nós temos que entender que pecados não existem. O que existem é a nossa responsabilidade sobre o que nós fazemos. Coisa boa, beleza. Coisa ruim, também você vai ter que acertar isso mais tarde. Não é castigo, não é punição, é mais uma oportunidade que a justiça divina nos oferece. Se ligou? E também tem ação e reação. Essa é de agora. Exemplo do Evangelho, mulher adúltera. A mulher foi pega em flagrante adultério. Ela sabia o que estava acontecendo com ela. Se ligou? Ela foi pega em adultério. O pessoal já queria apedrejar. Aí Jesus chega lá naquele auê e fala assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, valeu? Ninguém atirou. Nossa, ninguém. Também, quem de nós nunca errou, nunca falou uma mentirinha, não é? Então ele usa o verbo pecar porque era o que tinha na época e principalmente porque as traduções foram feitas na sua grande maioria por quem acredita em pecados, por quem acha que Deus castiga, enfim, esse tipo de coisa. E não é também coisa assim que vem do nada. Ela sabia o que estava acontecendo. A lei era aquela naquele momento, injusta sim, mas era o que tinha para aquele momento. E hoje nós também passamos por ação e reação, muitas vezes pela nossa imprevidência, porque achamos que não, vai dar tudo certo, tal, não nos preparamos para o dia de amanhã, sem exagero, é claro, né? Mas garantindo um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de equilíbrio. O orgulho também é das coisas que mais atrapalham a vida da gente.
das coisas que mais atrapalham a vida da gente é o orgulho, e a gente às vezes tem que se perguntar, mas orgulho de quê, tonto? Orgulho de quê? Me fala. Não tem. Não dá para ter orgulho de profissão, de casa, de carro, disso, daquilo, de família, não dá para ter orgulho. Nós podemos, sim, sermos felizes com o que nós temos. Maravilha! Outra coisa que atrapalha também a nossa vida é a ambição, aquela ambição desmedida. Desculpem. Essa que nos faz, muitas vezes, pisar nos que estão do nosso lado. Por quê? Porque a gente pisa para quê? Para subir. Ah, para! E tem também a falta de disciplina. Falta de disciplina é uma das coisas que mais nos atrapalham. Nós, se fôssemos disciplinados, e não é aquela disciplina de cara fechada, não é isso, não. Não é aquela disciplina de, eu não falo alto, eu não conto piada, eu isso, eu aquilo. Não é isso não, tonto, não é isso não. Isso daí é bobageira. É a disciplina de colocar em prática o que nós já sabemos. Vou beber água de novo, porque essa foi forte. Percebeu? A disciplina de colocar em prática o que nós já sabemos. Nós sabemos muito, não falei do começo? Emoção, alegria, conhecimento. Quanto conhecimento espírita nós já temos? E, no entanto, para a gente parece que é nada. Nossa, eu estou nem aí. Essa falta de disciplina vai fazer com que nós tenhamos alguns probleminhas também. E a falta de perseverança. A gente não persevera no bem, a gente não persevera nos nossos objetivos, a gente não persevera nas nossas boas atitudes. Boa noite, Celina Vicente. Bom estarmos juntos. Mau comportamento. Nós nos comportamos mal, temos atitudes más diante das pessoas. Nossa, que horror. Destratamos as pessoas, damos carteirada. Coisa horrível. Ausência de limites, porque achamos que tudo podemos, ainda mais temos dinheiro, nego com dinheiro, a gente pensa que pode tudo. Menino de Deus, um horror. Então, essas coisas fazem com que nós tenhamos muito problema no futuro. Até aí vai? Porque agora nós vamos entrar na fase do Setembro Amarelo realmente. Isso daí foi tudo um preâmbulo para quê? Para que nós entendamos onde que o suicídio pode nos levar. Ok? O que é suicídio? Ação de acabar com a própria vida, de se matar. Alguém cometeu suicídio. Acontece. E acontece muito. Principalmente entre os jovens, entre 15 e 29 anos. Adolescência e pós-adolescência, não é? Onde a gente não tem ainda, talvez, a cabeça muito no lugar, e onde nós, às vezes, nos deixamos levar por muitos amigos, nos deixamos levar por propostas que nós não deveríamos nos deixar levar, muitas vezes são convites disso, convites daquilo. Então, entre os jovens, entre 15 e 29 anos, o grupo é um grupo de alto risco, realmente. São os adolescentes, os pós-adolescentes. Por quê? Porque estão ali na flor da idade, pensam que podem tudo e muitas vezes se metem em enrascadas que só sairão com muito cuidado no futuro. E também os idosos acima de 75 anos. Os idosos. Por quê? Porque é a tal história, né? Como eu falei, a matéria tem validade. Chega uma hora na vida da gente que o nosso futuro é desse tamanho. E o nosso passado é desse tamanho. Então a gente fica meio sem perspectiva, porque a gente fala, poxa vida, que futuro eu tenho? E também, às vezes, pode cometer alguma bobagem. Homens de maneira geral. Porque os homens são mais complicados que as mulheres. Os homens são mais complicados que as mulheres. As mulheres, elas têm um fator muito interessante,
que elas se agrupam, elas formam grupos, elas formam os clubes da Luluzinha, elas fazem tricô, elas fazem crochê, tricoteiam e crocheteiam, elas conversam, elas dançam, elas pulam, elas fazem requebradinha. Homem não. Homem, bicho, homem é um bicho danado. Então, é mais nervoso, toma atitudes impensadas. E esses são os grupos de risco. Divorciados, viúvos, solteiros. Assim, solteiros já não, né? Solteiros mais maduros. Os divorciados, por quê? Porque acham que... Oi, Marilise, um abraço, boa noite. Acham que talvez não terão novas oportunidades, acham que a vida fica muito assim, né? E viúvo, porque viúvo, como eu falo, homem sozinho, nossa, é um desastre. É um desastre. A mulher foi antes, vige, ele fica torcendo para ir também. E muitas vezes ele busca adiantar essa hora, né? Solteiros, né? Profissionais da área da saúde, olha que interessante, porque vem tanta dor e às vezes não conseguem suportar essa ideia da morte, às vezes se frustram, muitas vezes, e assim vão, né? Os desempregados, porque acabam perdendo o quê? Acabam perdendo assim, a receita para a vida, acabam perdendo o como ganhar o pão de cada dia, ficam muitas vezes sem saída. E os ateus, por quê? Porque a parte espiritual, a espiritualidade, é muito importante na vida de todos nós. Um ateu que não sinta, assim, que há alguma coisa além da vida, além desta vida, é capaz de cometer verdadeiras atrocidades, barbaridades. Por quê? Porque lhe falta justamente isso, a espiritualidade, o embasamento espiritual que as pessoas devem ter e que a espiritualidade nos oferece, né? Então, eu vejo isso por mim, porque quando eu fui católico, né, durante muito tempo, e num determinado momento da minha vida, eu deixei de lado a igreja por uma discussão que eu tive e fui embora. E aí foi o meu pior momento na vida. Por quê? Porque eu perdi, não a igreja, eu perdi a espiritualidade. E quando a gente perde a espiritualidade, a gente só vai caindo, só vai caindo, só vai caindo. Só fui me achar de novo, como eu gosto de dizer, quando a minha esposa ficou entre a cruz e a espada. Ela ou procurava um advogado ou procurava um centro espírita. E graças a Deus ela procurou o centro espírita. Ok? Então, aí a gente retoma e a gente percebe que realmente é importante. E aqui nós temos a Paula Fontenelle, que é especialista em suicídio, e ela passou por maus momentos, e hoje ela oferece a experiência que ela teve para que as outras pessoas com experiências semelhantes possam ter um pouquinho de carinho, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de equilíbrio diante do suicídio. E ela fala, quem perde uma pessoa para o suicídio passa por várias fases. Choque, tristeza, raiva e culpa são as mais comuns. Obrigado, Maria Luísa Gonçalves. E a última, a culpa, demora a ir embora, porque nós sempre achamos que poderíamos ter evitado o pior. Então vejo que a Paula Fontenelle fala que, em verdade, ninguém tem culpa disso, né, do sucedido. Nós temos que entender que sempre nós fazemos o melhor, inclusive quem se suicidou também. Pode ser que naquele momento a única solução que a pessoa tivesse encontrado foi essa. Não nos cabe julgamento, percebeu? E os que ficam, então, nossa, fica uma sensação assim das mais desastrosas.
E a culpa é a pior delas, porque a gente sempre acha que podia, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Vamos ficar mais tranquilos diante do que possa ter acontecido, entendendo que todos nós fizemos sempre o melhor que estava ao nosso alcance. Ok, meninos e meninas? E aqui nós temos algumas considerações, algumas reflexões, e aí é importante que nós lembremos do slide do que nós somos. Por quê? Porque tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui tem a ver com o espírito que somos. Por quê? São considerações que estão no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é um dos livros menos lidos da codificação espírita. E é importantíssimo, porque nos oferece tanto subsídio, tanto conhecimento, que nós poderíamos, nós mesmos, poderíamos mudar um bocado a nossa vida quando lêssemos o livro O Céu e o Inferno, que é assim de uma clareza impressionante. Olha o que ele fala. A grande certeza que nós temos quando chegamos do lado de lá é que estamos vivos. Então, quem comete o suicídio fica pensando que morreu e não morreu. Está vivo. Percebeu? Então, fica a pergunta, o que adianta nós nos tirarmos a vida se nós não morremos? Lembra? Somos seres imortais? Sônia de Verdade é um livro que vale realmente a pena ler, nos oferece muito subsídio para a nossa própria vida. Para a nossa própria vida. Então, veja, o suicida, ou quem se tira a vida, né, o suicida, o que praticou o suicídio, chega do lado de lá e está vivo. Pensou que ia solucionar e não solucionou nada. Por quê? Porque continua vivo, continua existindo. Os problemas não terminaram. Não terminaram. Temos também que entender, nessas reflexões é interessante, que todo suicídio tem os seus atenuantes e os seus agravantes. Percebeu? A gente generaliza tudo. Não. Nós temos que relativizar tudo. Nós não podemos absolutizar o relativo. Né? Por quê? Porque tudo é relativo. Cada caso é um caso. Não somos, cada um de nós não é um espírito individual. Cada um de nós não tem uma história diferente. Cada um de nós não é uma construção desde o princípio inteligente até hoje. Então, como é que nós podemos absolutizar? Não. Tudo na vida tem atenuantes e agravantes. Não podemos, em hipótese alguma, colocar todos os que cometeram o suicídio no mesmo grau de sofrimento e punição. Se é que há punição, a punição é de cada um, a nossa consciência que nos vai pedir reparação, ok? Há que se considerar a influência que receberam de outras pessoas. Há que se considerar também os estados mentais, não é? Então, nós temos que refletir, inclusive, no nosso comportamento em relação a tudo. Será que nós, com o nosso modo impensado de agir, não os induzimos involuntariamente? Né? Porque muitas vezes o que nós falamos, o que nós fazemos, acaba influenciando as pessoas. A sociedade, de maneira geral, pelo seu descaso, não deixou de auxiliá-los quando podia fazer. Né? Suicida, e quem avisa não faz. Engano. O suicida em potencial, ele avisa que vai se suicidar. Ele avisa. Nós é que, infelizmente, não nos damos conta disso. E como não nos damos conta disso, muitas vezes passamos por coisas que nós
Poderíamos realmente ter evitado, mas é o momento, é o que nos ofereceu para ser feito naquele momento, fizemos com as melhores das intenções, não é? Tem mais, olha, o porvir. De maneira geral, vou beber mais um pouquinho d'água. Nós espíritas e qualquer pessoa que seja espiritualista, que saiba que não termina aqui, que a vida continua do lado de lá, tem que se opor à ideia do suicídio. A ideia do suicídio. Por quê? Porque nós sabemos da vida futura. Nós não acabamos aqui. E tudo que nós fazemos, e aí entra a lei de Deus, ação e reação, vai refletir no quê? No nosso estado de felicidade no futuro. Não temos aflições de ontem e de hoje, como já falamos. Quanto mais nós nos resignarmos com as dificuldades que nós tenhamos que enfrentar neste planeta, no planeta Terra, muito melhor para a gente. Nós vamos conseguir superar com muito mais tranquilidade e equilíbrio qualquer dificuldade que nós tenhamos pela frente. Então, a ideia do porvir, a ideia do futuro, nos diz que não adianta a gente se suicidar. Não adianta. Ninguém. Todos nós chegaremos do lado de lá, mais dia menos dia. E coisa importante, não há nada que dure para sempre. Nada. Nem coisa boa, nem coisa ruim. Então, tá ruim o momento? Opa, vamos esperar. Por quê? É prova. Ou é uma expiação, de repente, que nós podemos transformar em prova. Ok? Então, temos que entender que nós vamos daqui para frente. E que não adianta a gente se suicidar mesmo. E outra coisa importante que muitas vezes nós não fazemos, que é orar e vigiar. Eu prefiro o inverso, vigiar e orar. Mas tem horas em que realmente a nossa invigilância foi tanta que a única coisa que nos resta é orar, né? Orar. Por quê? Porque é na oração que nós conseguimos superar os nossos momentos de angústia, os nossos momentos de solidão, né? Nós temos que superar tudo isso. Temos, como diz aqui, passar como um trator. Claro, mas só com o quê? Com a força da oração dentro de nós, na nossa vida, e com a vigilância. Por quê? Para que ideias não venham fazer ninho na nossa cabeça. Por quê? Porque quando nós estamos invigilantes, aqui, vigiar, quando nós estamos invigilantes, é muito mais fácil de ideias desorientadoras tomarem conta da vida da gente. Então, nós temos que ter esse cuidado na nossa vida, orar e vigiar. E entender o suicídio. O suicídio provoca muito sofrimento. Muito. Tem atenuantes, tem agravantes, mas o sofrimento é de todos. E confusão mental. Os relatos de suicidas, mesmo os que tem no Céu e Inferno, dão conta disso. Tem muitos que têm até essa sensação de ser devorado pelos vermes. E, via de regra, os sofrimentos são de longa duração. Via de regra. Né? E vão exigir reencarnações de acomodação de tudo isso. Então, mas isso não é sofrimento assim para sempre. Não existem sofrimentos eternos, mas existem esses sofrimentos de longa duração em que nós vamos diminuindo esse tempo à medida em que vamos nos conscientizando de que nós não morremos
de que nós precisaremos de outras oportunidades e nos candidataremos a essas novas reencarnações, não importa como essas encarnações possam ser. Ok? E aqui, isso aqui é importante que nós tenhamos que falar, é a melhor solução. Não nos calemos. Por quê? Porque a pessoa que cala fica doente. Hoje eu recebi até um texto da minha amiga Kelly Silva, lá de Birigui, onde o texto é de autoria desconhecida, mas onde fala que nós temos que botar para fora o que nós estamos sentindo. Por quê? Senão o corpo adoece, o corpo fica doente, o corpo vai ficando deteriorado e a cabeça pior ainda. Então nós temos que falar. E temos no Brasil organizações que fazem esse trabalho, não só o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, mas também muitos centros espíritas que mantêm pessoal especializado para atender em determinados dias, em determinados horários. Né? Então, olha, quem fundou esse CVV foi o reverendo Che Guevara. Ele tinha 89 anos e é o criador desse serviço de prevenção ao suicídio. Hoje ele tem 89 anos. Samaritanos é como se chama lá na Inglaterra. A similar brasileira está aqui desde os anos 60 como CVV, Centro de Valorização da Vida, e que nós hoje traduzimos como vai você? Como dizendo, vamos conversar, vamos bater um papo. Então, não fique assim, sem falar. Fale, porque é importantíssimo falar. E para concluir, olha as tirinhas. E se parecer ser o fim, invente um novo começo. Percebeu? Por quê? Porque tudo vai acabar. A pior coisa que possa estar acontecendo na nossa vida vai acabar, é certeza. Então, vamos entender que dá sempre para recomeçar. Isso mesmo. O corpo fala, né, Sônia? É isso mesmo. A gente tem ataque disso, ataque daquilo, por quê? Porque não falou, não pôs para fora, explode, né? Então, é isso. Então, olha, tudo nós podemos começar de novo. Ah, mas foi um horror, fui a falência, minha mulher me abandonou, meu filho, meu marido, meu isso, meu aquilo. Esquece tudo isso, vamos pensar em nós nesse momento. Vamos ver o que é que podemos fazer, entender o querido filósofo Heráclito de Éfeso, a única constante do universo é a mudança. Ou seja, não há nada que fique igual o tempo todo. É só questão de esperar mais um minuto, mais um segundo, mais um momento. Por quê? Porque a solução está a caminho. Ok, galera? Beleza? Eu vou passar uma música agora, que é do Guilherme Arantes, que é um artista que eu gosto muito, e que nos diz que nós precisamos nos cuidar bem. Se liga. É lei de conservação, não é mesmo? Cuidemos-nos bem. Não importa o que nós estamos vivendo, vamos entender que nada é para sempre, que tudo vai passar. A bibliografia é extensa, está aqui, esse é um trabalho maior que nós fizemos, condensamos um pouquinho hoje. Ok, meninos e meninas? Então agora é hora do quê? É hora do nosso merchan. Para quem quiser comprar os livros do Manolo, eles estão à venda pelo telefone 982843337, com frete grátis para todo o Brasil. Cada livro do Manolo custa R$30. Conta mais boa, evoluir é simples, nós é que complicamos. Família, somos todos espíritos. Ser ou ter, eis a questão. Poderes da alma e Caminhos da Felicidade, que é um livro bem recente e que nos mostra que Jesus na nossa vida nos faz caminhar cada vez mais felizes. O frete para todo o Brasil é grátis e comprando 6, você paga só 5.
Pode pedir pelo 982-843337. Quem tem Centro Espírita, quem tem Clube do Livro, pode acessar boanova.net. Pode ligar lá, tem o telefone lá, e eles fazem um preço especialíssimo para Clube do Livro. Muito bom, os livros do Manolo são muito interessantes. Ok, meninos e meninas? Agora é hora de mostrar as nossas redes sociais. O Zap é 982-843337. O Face é Manolo Quezada Palestrante. Manolo Quezada .palestrante. O YouTube é Manolo Quezada Palestrante. Aproveita que já está aí, se inscreve lá no nosso canal também. O site é manoloquezada.com.br. E aqui a propaganda do programa Se Liga Manolo, que é do Manolo, toda sexta-feira, 10 da manhã, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Ok, meninos e meninas, a todos que estiveram conosco nesta noite, muito obrigado! Fui!